Ok, bom dia então a todos e a todas. É uma alegria, um prazer para mim estar aqui com vocês, uma satisfação muito grande. Para a EBSCO também, Janete. Sou muito adepta, né, como todos nós, é inerente à nossa profissão, o compartilhamento, a troca de experiências, essa conversa que a gente vai ter hoje. Então, acho isso assim muito enriquecedor. E eu espero também aprender com vocês no momento das perguntas, no momento da troca que a gente possa, né, bater um papo bem bacana sobre esse assunto tão importante que é a função, a nossa atribuição, o nosso papel, a nossa atuação junto ao corpo docente das instituições aos quais nós estamos inseridos, né? Então, obrigada, tá? Então, eu vou começar aqui o compartilhamento da tela para que vocês possam ver a apresentação. E depois também eu vou pedir ao Michelangelo que faça a distribuição do material em PDF, ele já está aqui disponível, e o PDF vocês podem depois ter o acesso, tá bom? Eu vou compartilhar então aqui o meu desktop para a gente começar essa conversa. Vamos lá. Só confirma, então, para mim, Michelangelo, está aparecendo. Isso, já estamos aparecendo. É só apertar no F5 agora para exibir em tela cheia. Eu até coloquei já, não sei se é algum delay. Está aparecendo construindo pontes para o corpo docente. Já estamos vendo a tela de abertura. Então, tá legal. Então, eu gostaria de, até antes, para a gente começar e todos te conhecerem, te apresentar. Então, eu vou falar sobre a tua biografia também, é importante que todos te conheçam também. Aqui no Brasil, muitas pessoas já te conhecem, claro, mas vou fazer uma leitura da biografia da Janete. Então, a Janete Bach Estevam, ela é doutora e mestre em tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTFPR. Ela é graduada em biblioteconomia pela Federal do Paraná, primeira brasileira que foi selecionada para o DJ Jordan da IFLA OCLC Early Career Development Fellowship Program. Ela possui experiência em gestão da informação e do conhecimento, gestão documental e de processos, tecnologia em empresas nacionais e multinacionais. Ela atua desde 2012 com a capacitação em pesquisa científica para estudantes de graduação e de pós da UFPR. E ela é coordenadora do Grupo de Trabalho de Serviço de Referência e Informação e do Programa de Educação Continuada, ProEduc, do Sistema de Bibliotecas da Federal do Paraná, em 2020. E é pesquisadora em dados científicos e ciência aberta. Além disso, idealizadora do canal do YouTube Maratona da Pesquisa. Legal, isso mesmo, bacana. Então, vamos lá. Nosso tema aqui de como os bibliotecários podem ajudar, né, os professores a descobrir o conteúdo da biblioteca apropriado para os seus cursos e oferecer aos alunos as opções mais acessíveis. Eu trouxe um pouco da minha experiência no dia a dia aqui dentro da universidade, de como nós fazemos esse apoio e como a gente distribui esses conteúdos para os nossos docentes. Mas também trouxe muito, como o objeto aqui do curso do webinar é sobre materiais acessíveis, opções acessíveis, eu trouxe também uma lista sobre muito conteúdo em acesso aberto, principalmente um tipo de conteúdo que a gente não fala tanto quanto deveria, que são os e-books. Então, a minha apresentação está bastante focada nisso. Mas antes da gente entrar nessa parte mais técnica, digamos assim, eu queria fazer uma reflexão com vocês. Eu sei que a gente tem aqui bibliotecários, temos também professores, estudantes da pós-graduação, eventualmente da graduação, junto a esse webinar, mas para a gente pensar um pouco, fazer uma reflexão sobre esse tema, que eu acho que a EBSCO foi muito acertada na escolha dessa proposta. Então, a ponte, se olharmos para o que são as pontes, né? Na verdade, a ponte em si ela é um caminho, ela não é um fim em si mesma, ela não é o destino, né? Ela é o caminho para viabilizar um acesso. E nós podemos identificar a biblioteca como sendo essa ponte que
viabiliza, então, esse acesso àquilo que os docentes, os estudantes, de maneira geral, precisam. E eu trago uma reflexão, principalmente aqui no nosso país. Eu tenho algumas experiências lá fora, conheço, participo de alguns grupos nos Estados Unidos, até na Europa, em questão de colaboração entre bibliotecários, de serviços de aquisição, enfim. E eu consigo fazer uma comparação com a nossa realidade. E a nossa realidade, nós sabemos que ela não é simples, né? É uma realidade complexa. Entretanto, independente das dificuldades que a gente enfrenta aqui no Brasil, para diversas esferas, esse acesso ele precisa ser confiável. Nós, nesse tempo hoje que nós temos de tantas fake news, de tanta desinformação, de tanta distorção dos contextos em que as realidades são colocadas, nós precisamos ainda ter essa resistência, né, de sermos uma fonte confiável, um acesso confiável. Porque se nós pensarmos na analogia com uma ponte, qual é o acesso que você prefere fazer, né? Você prefere caminhar por uma ponte bamba, por uma ponte perigosa, por uma ponte que oferece risco, ou você prefere uma ponte sólida, né? E olhe essa imagem, né? Essa imagem ela é recente, caiu agora em viaduto, uma ponte na Itália, e eu olho essa imagem e penso nas bibliotecas, né? Nos centros de documentação e informação. O nosso público, ele é um público que atribui credibilidade ao nosso papel, ele atribui credibilidade à nossa atuação. Então, ele não espera que isso aqui vai acontecer, ele espera que nós sejamos uma ponte sólida, que nós tenhamos um acesso, possamos ter um caminho sólido para que ele cruze esse desconhecido, porque ele não sabe o tipo de informação ou o que ele vai encontrar na outra ponta. Ele não sabe como, muitas vezes, localizar isso, e esse acesso precisa ser por meio das bibliotecas, e essa imagem que a gente tem que continuar fortalecendo e demonstrando, né, muito mais agora, sendo realmente um ponto de resistência no meio de toda essa loucura que, de repente, o mundo se tornou em relação à informação. Mas a gente sabe que as realidades não são iguais, né? Elas não são as mesmas, nós não temos os mesmos recursos, nós temos, às vezes, muitas bibliotecas que continuam sendo fontes de informação, mas elas ainda enfrentam as limitações dos recursos de diversas esferas, diversas naturezas dentro das suas instituições públicas ou privadas, municipais, estaduais, federais, enfim, a gente se depara diante dessa falta de recursos diariamente, né? Temos ainda também uma distinção muito grande entre as nossas bibliotecas, no sentido aí dessa analogia com pontes, em relação ao suporte tecnológico, à capacidade tecnológica de operar, de oferecer essa infraestrutura tecnológica para os nossos usuários, para os nossos clientes, né? Eu gosto de chamá-los de clientes, porque a gente tem que ter um olhar, eles são a razão da nossa existência, então eles têm mais esse status um pouco mais ativo de cliente do que uma ideia mais passiva que se tem da nomenclatura ou do conceito de usuário. Nós temos uma dificuldade enorme também quanto à localização geográfica, né? A gente tem bibliotecas espalhadas pelo Brasil inteiro e muitas em condições em locais muito mais restritos, mais humildes, mais difíceis, de mais difícil acesso. E temos também, claro, né, também outros tipos de localizações geográficas. Então, unidades que estão mais em evidência, em grandes centros, em grandes cidades, que tem aí um porte distinto. Às vezes a gente tem uma unidade com um porte muito menor, muito mais limitado, atendendo ali a sua comunidade, que faz muito bem esse papel, mas acaba tendo essa limitação de abrangência, né? Temos ainda diversas abrangências, como, às vezes, bibliotecas de expressão nacional ou estadual, e outras não tão expressivas, mas que têm o seu valor inestimável para aquela comunidade que ela atende. Mas, no meio de tudo isso, a missão é a mesma, que é disseminar o conhecimento, que é
disseminar a informação confiável. Então, a gente precisa refletir muito sobre o nosso papel hoje, muito mais em relação a manter e a crescer cada vez mais essa credibilidade que, de maneira geral, as pessoas atribuem. Elas não acham que elas vão chegar numa biblioteca, num centro de informação e documentação, num instituto de memória ou de história, por exemplo, que tem também documentação, e encontrar algo que não seja verdade. Então, a gente tem esse valor, né? A gente tem esse valor de aquilo que nós entregamos se atribui, não como verdade absoluta, não é esse o ponto nessa discussão filosófica sobre verdade, mas de credibilidade, né? Isso acho que é um valor muito intangível que nós não podemos abrir mão e devemos cada vez mais nos cercar disso e nos valer, né? Usar esse valor, usar esse valor percebido dos nossos clientes para lutar contra essa desinformação e contra toda essa mentira que tem sido disseminada de diversos lugares. Então, essa reflexão que eu queria deixar com vocês, e isso tudo, claro, serve para nos ajudar a abrir caminho aos professores, né, a ser parceiros dos docentes. Nosso papel é de apoio, sim, né, eles estão na linha de frente ali da disseminação do conhecimento, do aprendizado, de como mostrar, de como efetivamente conduzir esse estudante ao aprendizado, ainda que as bibliotecas, os bibliotecários tenham um papel também de educadores, mas o docente é a linha de frente nisso, ele é preparado para isso, então o nosso papel é apoiá-lo de todas as formas e muitas vezes esse docente não tem noção do potencial que nós temos para ajudá-lo, mas isso também é culpa nossa, porque nós precisamos divulgar isso. Se a gente faz, se a gente sabe que nós podemos contribuir, somos nós os responsáveis por nos fazer ser vistos, né? E precisamos comunicar isso dentro das nossas instituições. E, por fim, atingir aos nossos estudantes. Então, eles são a razão, né, da nossa existência aqui, dentro de um contexto de bibliotecas que atendem o mundo acadêmico, mas a gente pode falar dos nossos clientes, dos nossos usuários, também nas bibliotecas comunitárias, bibliotecas públicas, que não se restringem só à figura dos estudantes. Então, com esse olhar que eu acho que a gente precisa cada vez mais focar em como fazer as nossas entregas e como fazer a nossa divulgação e como efetivamente contribuir para que isso aconteça. Então, eu falando um pouco aqui da parte de conteúdo, eu até coloco, né, que o conteúdo digital hoje é o que nós temos de acesso mais democrático. Depende, né? Se a gente fosse entrar aqui, nós estamos vendo agora um dilema muito grande com as instituições que precisam continuar a administração das aulas e trazendo isso para o mundo do ensino à distância, a discrepância que a gente tem entre os alunos, os estudantes, aqueles que não têm nem acesso, às vezes, à luz, né, à internet, como que a gente vai querer equalizar. Então, eu não coloco isso como uma verdade absoluta, tá? Que esse acesso ao conteúdo digital é o mais democrático. Mas é o que a gente tem neste momento e com a transformação digital, que é um movimento disruptivo, que está alterando todas as áreas de atuação, de todos os negócios, de todos os portes, de todos os segmentos, isso vai acabar mais tarde sendo determinante, né? Então, a gente precisa trazer aqueles que ainda não estão para esse ambiente, para esse acesso, para que realmente esse conteúdo seja mais democrático. Mas, considerando que hoje é o que nós temos em relação àquilo que, digamos assim, desde a biblioteca de uma localização geográfica não tão privilegiada até aquela mais privilegiada, tendo a infraestrutura tecnológica necessária, é o que nos faria, de uma certa maneira, mais equalizados, tá? E aí eu vou trazer, sim, o portal da CAPES, porque eu acho que é assim, nós não exploramos toda a potencialidade do que tem dentro do portal da CAPES. Como eu mencionei no início, eu tive, né, a oportunidade de participar, tenho a oportunidade de estar inserida em alguns grupos fora do país, e eu vejo como essas instituições
trabalham em consórcio, trabalham unificadas, trabalham em colaboração, que é algo que falta muito ainda para a gente enquanto profissão, enquanto profissional. Mas o fato deles trabalharem em colaboração, eles conseguem uma série de recursos de uma maneira muito mais rápida, barata, abrangente e beneficiando muito mais pessoas. Mas aqui no Brasil a gente tem um esforço do governo federal muito grande em relação a isso. E o portal de periódicos da CAPES, que também tem muito e-book, também tem muitos outros conteúdos de outras naturezas, ele oferece aí mais de 500 bases de dados. Entre acesso restrito, acesso aberto, a gente tem são 256 fontes de informação, se a gente considerar a base de dados, em acesso aberto gratuito e que nós não exploramos essa potencialidade e a gente precisa fazer isso. Porque cada vez mais os recursos individuais das bibliotecas estão diminuindo. Os recursos institucionais estão cada vez mais escassos, então a gente precisa procurar, entrar, verificar, fazer todas as identificações daquilo que está disponível no portal e disseminar isso para o nosso corpo docente e para os nossos estudantes também. Então, dentre essas 535 bases, nós temos um conteúdo muito, muito relevante. Claro que, mesmo que a gente tenha aí mais da metade em acesso restrito, que também não é tão restrito assim, porque todas as universidades públicas têm acesso, algumas universidades particulares que cumprem alguns critérios da CAPES também têm acesso, mas ainda assim a gente tem mais de 250 bases de dados com acesso aberto. Então, a gente tem que ter em mente que os requisitos necessários, as competências necessárias para a gente se apropriar desse conteúdo, aqui eu resumiria em apenas 3. Saber acessar, saber usar e saber disseminar. Não tem muito segredo, a gente não precisa inventar roda. Então, esse acesso, uso e a disseminação desse conteúdo, nós podemos fazer. E nós estamos falando de um investimento enorme. Então, esse ano, a previsão é que são quase 350 milhões de reais. O ano passado passou de 430 milhões. Então, é muito, muito, muito dinheiro. A gente precisa entrar no portal da transparência e verificar quanto custa esse acervo, esse conteúdo que está lá e que muitas vezes a gente negligencia, acha que todo mundo já sabe, que todo mundo conhece, e não é assim. A gente precisa realmente assim, trazer um olhar mais apurado para essa riqueza que está dentro desse portal e que é oferecido hoje pelo governo federal, um dos poucos países que tem esse modelo de disponibilidade de assinaturas, de periódicos ou de congregação, de agregação de conteúdo. Talvez a interface não seja a melhor para a busca, mas você pode ser direcionado para a interface própria de uma base e fazer a busca, e fazer a pesquisa ali, fazer tudo aquilo que você pode fazer para contribuir com a formação dos estudantes, auxiliando os docentes. Então, falando de acesso, né, você pode acessar o portal e descobrir essas fontes por área do conhecimento, por tipo de documento, por abrangência, enfim, tem uma série de opções ali de pesquisa para que você possa fazer essa curadoria e identificar, de acordo com o curso no qual a sua instituição atende, né? Às vezes você tem uma biblioteca para a universidade inteira, às vezes, né, numa instituição maior como a nossa, na Universidade Federal do Paraná, a gente já tem uma biblioteca para atender cada campus, então, ou grupos de cursos, né, nós atendemos. Então, assim, a gente precisa fazer essa verificação do ponto de vista de quem nós vamos atender. Então, o que o pessoal da saúde, o que o pessoal da educação, o que o pessoal das humanas, das exatas precisa. E aí buscar dentro do portal essas opções e ter esse serviço de curadoria. Essa é a nossa expertise. Preparar essa informação e poder disseminá-la adequadamente. Se a gente resgatar a lei, né, uma das leis de Ranganatha é essa, o leitor, o livro é o seu leitor, ou seja, a informação certa para o leitor certo. E aí, mas e o uso? Esse uso, como que se dá? Não tem segredo, gente, só tem 2 formas. Você tem que testar e tem que errar. Você tem que meter as caras, você tem que acessar essa base, você tem que acessar esse conteúdo de e-books, você tem que se perder, você tem que ter dúvida, porque se você não se apropriar desse conhecimento, você não vai saber ensinar, você não vai saber disseminar isso. Então, você precisa
pegar um momento, se dedicar a fazer os treinamentos que a própria CAPES oferece, ou desbravar, se depende do seu perfil, se você, né, tem essa pegada mais autodidata ou não importa, não existe meio certo de aprendizado. Você vai aprender da maneira que você aprende, nem que seja junto com um colega que já tem caminhado um pouquinho mais. Então, você tem que entrar, você tem que testar, você tem que ver os problemas que as bases, às vezes, apresentam de pesquisa, a própria interface. Você tem que conhecer isso. Ah, você vai dizer, boba, mas eu já sei, eu já trabalho, eu já faço tudo isso. Ótimo. Então, qual é o próximo passo? Acertou, agora você tem que ensinar, você tem que repassar isso. Você tem que disseminar isso de uma maneira simples e que as pessoas consigam entender. Né? Às vezes, a gente recebe os estudantes, estou falando agora aqui um pouco do foco dos alunos. Nós não podemos, a gente tem que traduzir. Né? A teoria Torrede tem um conceito de tradução que é traduzir aquilo que o outro precisa entender. E, às vezes, ele vem com até mesmo a linguagem tem que ser alterada para que a gente acesse o ponto de aprendizado deste estudante. Com os professores é diferente, né? Eles já têm um domínio muito grande, então, às vezes, é mais mostrar o caminho, mostrar que existe, mostrar que tem, fazer um trabalho de curadoria. Mas quem trabalha direto ali com os treinamentos, as capacitações, precisa conseguir traduzir muitas vezes e não achar que depois você diz, olha, você pode chamar varredura de levantamento, mas no primeiro momento, às vezes, as pessoas não sabem esses termos técnicos da nossa área. Então, a gente precisa entrar, né, estar no nível que eles consigam compreender, porque o principal é se fazer entendido. Aí você vai dizer, mas eu não levo jeito para ensinar, não é a minha praia, eu sou bibliotecário, sei fazer curadoria, sei fazer disseminação, não tem problema. Né? Nós somos um corpo e o corpo ele tem várias partes que não fazem as mesmas funções. Então, nós trabalhamos normalmente em equipe. E mesmo que você não tenha esse jeito, diga assim, não tenho jeito, eu não quero, eu não gosto, ou, né, não tem problema nenhum. Você pode trabalhar muito com a disseminação, de outras maneiras, né? Tem até aquele programa Não Conta Lá em Casa, que é um programa muito bacana, que os caras fazem umas viagens perigosas e tal, umas aventuras. Mas aqui sim, conta lá em casa, conta para todo mundo, conta como que faz, por meio escrito, né? Com divulgação, com tutorial, com promoção dos eventos, com serviços de informação, ou seja, serviços de curadoria, que você pode entregar essa informação certa de acordo com a necessidade do docente, diz para o docente que você existe, mostra que você está à disposição, pergunta o que ele precisa, se coloca à disposição, né, faz esse trabalho de apoio. Você conhece a área dele, às vezes ele está tão envolvido no dia a dia. Eu já tive a experiência de dar aula por um período numa universidade, no curso técnico ali de uma universidade aqui em Curitiba, e é uma loucura, você tem que preparar aula, preparar avaliação, preparar exercício, corrigir tudo, lançar nota, fazer tudo dentro de sistemas. É muito, ainda quem está, os docentes da universidade, ainda tem a produção científica. Então, assim, vamos ter essa noção de equipe, né, de construção coletiva e dizer, olha, qual a sua área? É demografia? Então, eu vou ver o que eu consigo encontrar sobre isso. Às vezes, você traz um recurso que ele não teve tempo ainda nem de saber, de verificar. Então, é muito importante essa noção, né, de não competição, mas de parceria realmente, de construção coletiva. E redes sociais, gente, redes sociais, não adianta, o nosso público está lá. A gente tem que estar. Um dia eu vi uma propaganda no aeroporto, um outdoor mostrando várias pessoas olhando para o celular, e ele dizia assim, onde você quer estar? No outdoor ou no celular? Ninguém está olhando para o outdoor. As pessoas estão olhando para os smartphones. Então, a gente tem que estar onde o nosso público está, e a gente tem que falar na linguagem dele. Eu tenho tido uma experiência recente agora de publicar alguns posts no sistema de bibliotecas da UFPR. Os posts mais bonitinhos, mais lindinhos, as fotos mais formais e lindas, que passam um conceito sensacional. Eu tenho 4 vezes menos interação quando eu coloco um meme. E né, obviamente, trazendo para uma realidade super importante, treinamento, capacitação, material disponível,
mas a interação é tão maior, é chocante de ver a diferença quando eu recebo os relatórios. Então, a gente tem que estar lá nas redes sociais e isso é algo que a gente precisa se despertar e até se profissionalizar um pouco mais nisso. Estudar um pouco mais sobre marketing digital, sobre conteúdo, publicação, como que nós atingimos esse público, de que maneira a gente tem, como que é essa conversa no mundo das redes sociais. A gente está habituado ao mundo científico e acadêmico. Muito que o nosso público vai absorver, às vezes vai ser através de um meme, uma mensagem subliminar, uma mensagem com bom humor, nada depreciativo, nada discriminatório, nada que reifique né, essas práticas tão disgusting, assim, que a gente vê no dia a dia, mas de uma maneira leve e descontraída, mas com conteúdo e com conteúdo que toque o coração das pessoas. As pessoas têm problemas e dilemas diários e a gente precisa ter esse olhar para resolver, minimizar um pouco a dor, né? Qual é a dor do nosso usuário? Qual é a dor do nosso docente? Qual é a dor que ele tem? O tempo, a falta de tempo, às vezes, para levantar um conteúdo importante para aquela turma, para aquela avaliação, para aquele projeto de pesquisa, e nós podemos ser a resposta para essa dor. E se a gente não souber que ele tem essa dor, ou se a gente não contar para ele que a gente pode contribuir, a gente vai ficar mais do mesmo. Nós não vamos avançar. Tá? Então, a disseminação é muito importante. Então, eu trouxe aqui, falando aqui um pouco de acesso. Né? Dentro do portal da CAPES, a gente precisa de uma chave, essa chave é o seu e-mail e senha da sua instituição, e a gente precisa mostrar para os alunos que eles podem fazer esse acesso também. Eu tenho participado online de alguns treinamentos que a gente tem solicitado das bases de dados, que estão todas no portal da CAPES. As universidades e as instituições que têm esse acesso podem solicitar esses treinamentos. Né? Essas empresas, elas têm pessoas capacitadas, como eu mencionei ali, poxa, eu não sei fazer eu não sei ensinar, eu não tenho esse perfil, nem me formei para isso e não é isso que eu quero fazer. Está tudo certo. Você pode contactar uma determinada instituição e promover um treinamento que alguém lá de dentro possa fazer esse treinamento, essa capacitação. E aí, como eu tenho participado de alguns desses treinamentos, eu tenho visto 80% das perguntas como eu acesso o conteúdo restrito. Uma coisa que para nós parece tão óbvia, tão simples, tão corriqueira, os nossos estudantes não sabem. Eu fico chocada, às vezes, de ver isso e fico olhando aonde eu estava que eu não ensinei isso para eles. Aonde eu estava, onde é que eu falhei? E aí a gente tem que intensificar e dizer, olha, você precisa de uma chave, essa chave é só o seu e-mail e senha da sua instituição. Nós temos hoje na pós-graduação, não sei se vocês sabem desses números, mas nós temos hoje na pós-graduação mais de 300 mil estudantes no mestrado e no doutorado no Brasil inteiro. Então, são 300 mil pessoas nas instituições que estão listadas lá no MEC e, sei lá, vamos tirar aí algumas instituições particulares que não atendem os critérios, vamos supor aí que 80% deles têm acesso às 535 bases que tem na CAPES e, pela média ali, por uma conta de padeiro simples dos treinamentos que eu tenho vivenciado, 80% desses 80 não sabe como entrar, que é uma coisa tão simples. Então, a gente precisa ligar um alerta, né? Como a gente tem levado isso. E aí, então, eu trago aqui alguns, eu trabalhando, olhando do ponto de vista aqui das bibliotecas para atender ao corpo docente, e eu acho que o corpo docente também tem essa necessidade de trabalhar com e-books, com os livros, falando do ponto de vista do conteúdo digital, tá? A gente tem todo o nosso acervo físico, todo o nosso acervo que atende às recomendações do MEC, a bibliografia mínima de cada curso, mas falando aqui do aspecto dessa abordagem, desse recorte de conteúdo digital, como a gente pode atender os professores com livros eletrônicos. Então, aqui dentro da CAPES, a gente tem algumas bases que trabalham especificamente ou que têm um conteúdo relevante de e-book, eu listei algumas delas, né, a Gale, a I3E, aqui a Freebook for Doctors é específico da área da saúde, a gente tem um e-book da OCDE, a gente tem da Oxford, a gente tem o da Cielo, que daí é acesso livre, por isso que alguns exigem, outros não. Então, tem o Cielo e-books, o Cielo Livros, que também tem uma quantidade representativa de e-books.
A gente tem aqui acesso aberto gratuito na internet para qualquer pessoa, né, desde ali aí você pensa assim, mas Janete, você vai falar do site do domínio público, isso é tão... Eu não sei, gente, se eles não sabem acessar o portal da CAPES com o seu acesso, com o seu e-mail e senha, às vezes não conhecem, ou conhecem, mas não sabem a potencialidade que tem lá dentro. Então, a gente tem a Open Library, tem o diretório de acesso aberto que a gente tem para journals, o DOAJ, a gente tem para livros também, né? Tem da Ciência Estratégica que lista uma série de e-books. A biblioteca José Milley tem também muitos e-books ali disponíveis para download. Aqui alguns e-books que são aí coleções pagas, tá? Mas que servem às instituições de maneira geral. Então, as instituições que querem assinar alguns pacotes, a gente tem alguns pacotes nacionais e muitos editores científicos têm os seus pacotes de e-books também específicos. E aí aqui, muitos desses não estão disponíveis no portal da CAPES. Então, eu sugiro que, né, se a instituição tiver orçamento e quiser migrar ou fazer um acervo híbrido, né? Acho que o ideal sempre é um acervo híbrido na parte de e-books. Então, tem algumas coleções que você pode beneficiar muito a sua instituição e indicar, pelo menos assim, o diretor disse que não tem dinheiro, mas ele sabia que tinha essa coleção, né? Você fez essa verificação, você ofertou, você demonstrou essa proatividade em falar, olha, existem essas coleções, então, pensando mais no ponto do aspecto da proatividade, tá? E aqui eu tenho uma lista, a gente tem uma pessoa sensacional na nossa unidade, lá das Sociais Aplicadas, que é o Eduardo. O Eduardo coloca posts incríveis no nosso Facebook. E um post que ele colocou sobre os e-books gratuitos das editoras universitárias. São mais de 50 editoras universitárias que trabalham que disponibilizam seus e-books de forma gratuita. E aí a gente está falando assim, para atender aos outros docentes de outras universidades, a gente, no mínimo, tem que saber que isso aqui existe. Esse post está aqui, o link dele está aqui. Na apresentação em PDF, saiu a imagem aqui, teve uma falhazinha de bastidores, que a imagem acabou ficando fora, mas eu vou disponibilizar esse material. Então, os 50 links estão lá, uma pesquisa exaustiva que o Eduardo fez e está publicado no nosso Facebook. Então, gente, essa seria, de maneira geral, isso que eu gostaria de trazer para vocês. Né? Agradeço muito a realização desse webinar pela EBSCO. Acho que a gente precisa de iniciativas como essa. Aqui estão os meus contatos, tá? Da universidade, então eu fico nas Sociais Aplicadas. Esse é o meu e-mail, janete.estevão@ufpr.br. Fico à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção, muito obrigada por estarem aqui, por se interessarem de ouvir não só esse webinar, como essa série de webinars que a EBSCO está promovendo. E eu acho que esse é o espírito. A gente precisa avançar, a gente não pode achar, né, com todo o profundo respeito que eu tenho aos conselhos, ao federal, aos regionais e a todo o amparo legal, mas a gente não pode achar que é apenas uma lei que vai proteger ou que vai nos dar a garantia de trabalho. Nós precisamos mostrar o nosso valor, nós precisamos evoluir, nós não podemos achar que vamos atender a nossa comunidade hoje com uma graduação que nós fizemos há 20 anos atrás. Nós precisamos, por isso que o programa de educação continuada é um programa que eu adoro, amo atuar, porque eu acredito na educação continuada, né? Ela é lifelong learning, não tem como fugir disso. Nós precisamos sempre estar atualizados e estar atualizados com conteúdos que vão servir ao nosso público. Quem você atende? O que você precisa aprender para servir melhor ao público que você atende? É essa leitura que você tem que fazer no momento que você for buscar suas capacitações. Então, se você precisa saber mais de base de dados, de e-books, de acervo, de sistemas, de curadoria, é isso que você tem que buscar, porque você tem que estar pronto cada vez mais
para olhar a dor do seu cliente, a dor do seu usuário, do docente que você atende, e se preparar para atendê-lo. Isso enquanto profissionais da informação, sejam bibliotecários ou qualquer outra formação aí, tá bom? Então, era essa a minha contribuição que eu gostaria de deixar e fico à disposição, então, para as perguntas que eu souber responder, tá, gente? Porque, às vezes, tem perguntas que eu, sinceramente, não sei e eu não tenho problema nenhum de dizer que, às vezes, eu não sei e vou ter que pesquisar, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Janete. Estamos todos aqui bem contentes com a tua fala. É bem esclarecedora, quando eu falo também, falo agora pela minha experiência. Eu vou compartilhar até a minha tela agora, se tu preferir aqui. Por Porque favor. daí a gente pode deixar ela sendo exibida aqui com a informação da capacitação. Ótimo. Então, já... essa fotinho que faltou aí. Isso, essa tinha faltado. Tranquilo. É interessante mostrar assim. Deixa eu, então, alterar a função para mim aqui como apresentador. Eu já estou com algumas perguntas aqui do pessoal. E aí, ao mesmo tempo, também agora eu gostaria da gente fazer aqui uma informação a respeito até dos conteúdos. Chegaste a falar dos conteúdos que a gente tem hoje e desse conteúdo que a gente hoje utiliza. Deixa eu deixar aqui na tela da capacitação de agora, tá? Só um segundo aqui. Pronto. Agora sim, a gente deixa essa tela aqui, mas eu estou lendo as perguntas aqui, eu tenho elas registradas, então qualquer informação que a gente agora queira também discutir. Eu vou falar um pouquinho também agora, aproveitando que tu mencionaste do portal da CAPES, é importante mencionar a todos que quem hoje faz parte do portal da CAPES como instituição vinculada tem acesso às bases de dados da EBSCO, que são mais de 18 bases de dados hoje de diferentes temas e assuntos. Até pergunta sobre os livros, o pessoal pergunta, hoje a EBSCO ainda não tem conteúdos que tenham livros específicos, então as bases de dados elas têm capítulos de livros. A gente faz um trabalho de indexação analítica muito forte na EBSCO, nesses conteúdos, então a Signal, a Medline, as bases de dados da área de saúde, todas que a gente tem, né, na realidade Sport Discos e outras, elas acabam tendo capítulos de livros lá dentro. Então, é um conteúdo que advém de livros, não é o livro específico, como uma base de livros, mas até é importante mencionar que a EBSCO hoje é um dos principais fornecedores de livros acadêmicos para o mercado internacional. O nosso portfólio ele já está com mais de 1 milhão de livros. Ele tem aí, no Brasil hoje, quase 20 mil livros já em português. E a gente está com uma série, inclusive vários clientes nossos têm recebido informação sobre os livros da Blusher, Contexto, Senai. São cerca de 1.000 livros dessas grandes editoras, que hoje, então, são disponibilizados para compra individual. Então, eu vou também tocar no assunto agora para a gente abrir a série de perguntas sobre a questão da gente verificar sempre a questão das indicações de bibliografias dos professores, porque é um trabalho, querendo ou não, que os setores chamados de aquisição muitas vezes fazem, para confirmar se a gente tem aquela bibliografia, seja ela física, hoje em dia digital. Então, está disponível, está lá dito na bibliografia, mas a biblioteca tem. Sabe que muitas vezes é feito um trabalho que os bibliotecários às vezes se impressionam que o professor está indicando a bibliografia, nem foi lá perguntar para a Janete, eu imagino se o livro estava à disposição. Então tem a questão de pensar na aquisição. Ao mesmo tempo, a questão, claro, quando a gente fala em espaço físico, tem um PPC lá de 2015 que tinha exigência de ter lá 15 exemplares do livro. O PPC foi até atualizado, os 15 livros estão lá na estante ainda, sabe? Desbaste também é outro papel importante nesse caminho. Mais importante, às vezes, do que deixar o livro disponível, é deixar também a quantidade necessária, porque o acervo cresce, né? A biblioteca é um organismo em crescimento. E aí a gente tem que pensar nas duas coisas. E agora, falando em algumas perguntas, aqui o Hugo Oliveira Pinto e Silva, da Câmara Municipal de São Paulo. Ele pergunta, como as instituições que não atuam na área de educação conseguem acesso ao portal de forma completa? Você sabe como ou conhece? E também pergunta o acesso aos conteúdos, nesse caso, que são pagos, porque o que está lá de acesso livre, a gente até mencionou alguns, né, o Books for Doctors, Cielo, etc., são gratuitos, mas o processo para adquirir, no caso dele, é uma Câmara, né, uma Prefeitura Municipal. O que eu tenho conhecimento até o momento, né, que são as instituições, como é um serviço do MEC, né, está vinculado ao MEC, é um serviço que serve às instituições de ensino, públicas todas e privadas que atendem a alguns requisitos. Mas me comprometo a verificar com a direção
do portal de periódicos da CAP, se há alguma possibilidade, alguma forma de acesso, se há alguma previsão que eventualmente realmente não tiver como essa instituição acessar. Então, porque hoje o que você tem acesso na parte aberta são 256 bases, tá? Mas o conteúdo restrito, que somaria aí até a quantidade de 535 bases, realmente, pelo que está listado lá no CAF, no acesso da Comunidade Acadêmica Federada, eu só vi nomes de universidades, instituições de ensino. Mas me faz um favor, Michelangelo, me passa daí o nome certinho, depois na lista eu pergunto e a gente devolve para quem perguntou pelo e-mail da inscrição. Não, pode deixar. Depois eu compartilho o contato do Hugo aqui contigo, tranquilo. É aquilo, né? A gente não sabe, mas a gente pergunta para quem sabe. Então, saber quem sabe também é importante. Então, eu me comprometo de verificar isso, até porque, assim, eu acho super válida essa pergunta, se a gente considerar que esse acesso que toda essa estrutura é dinheiro público, dinheiro de impostos, é um recurso público, por que não para todas as instituições de informação, todas as bibliotecas? Independente de estar ou não na área de educação, é área de informação, né? Então, mesmo que a gente tenha ali conteúdos mais direcionados à produção acadêmica e científica, tem muita coisa que vai servir para qualquer unidade de informação. Então, acho que é uma bola que a gente tem que levantar e que a gente tem que discutir, sim, a racionalização desse uso e o quanto isso representa, isso impacta no acesso ao portal, isso impacta de alguma maneira, vai custar mais? Acredito que não. Precisa de mais banda para acesso? Não sei. Mas é uma discussão bem válida que eu acho que me acendeu um alerta que a gente deveria pensar assim. De repente, isso não poderia estar disponível para todas as bibliotecas públicas, pelo menos? Então, acho que é uma excelente pergunta e ponta de um novelo que a gente pode começar a puxar. Não, com certeza. Eu me lembro também do passado, eu cheguei a fazer parte de um processo que foi criado no Brasil, já faz isso acho que uns 10 anos ou um pouco mais, que se criou uma proposta, Janete, de fazer um portal de livros do MEC. Esbarrou em questões de contratos com editoras que já estavam falidas ou não existiam mais, então existiu aí um problema que muitas vezes não acontece com os brokers de periódicos, porque a gente é ativo permanentemente. E eu me lembro que já teve sim essa iniciativa do portal de livros, não ficou tão registrado, então até historicamente é complicado fazer um resgate disso, mas já existiu essa iniciativa por parte do MEC. E já existem algumas iniciativas que eu tenho percebido até para atendimento a recursos para escolas hoje em dia. O MEC já começou estudos para que escolas, pelo menos no Brasil inteiro, não bibliotecas públicas, né, mas pelo menos as escolares, hoje já tenham acesso. Então existem projetos, sim, eu me lembro disso, participei desse dos livros no passado, e acho que é interessante sempre ter isso em mente, e a gente como profissional também ficar acompanhando. Eu vou ler também a pergunta aqui da Lilian, mas a gente chegou a responder bastante ela sobre... Hoje temos a Lilian é do Senac de São Paulo, Lilian Gentil. Hoje temos na CAPES o acesso gratuito para periódicos. Há de livros algum serviço gratuito? Sim, então, há de livros, Se você for lá na tela inicial da CAPES, buscar base, a segunda aba é busca avançada, e você pode buscar ali por tipo. E aí você seleciona livro, você vai encontrar algumas de e-books. Mas os e-books não estão só ali. Existem bases de periódicos que também contêm e-books, como a Oxford, por exemplo. Então, eu listei algumas aqui, no slide, 5 de 32, mais ou menos, que apareceram. Então, só na parte de livros tem muita coisa. Não, sim. Agora, dentro do meu acesso, né? Não sei se no acesso aberto, que é mais limitado, vai aparecer a mesma quantidade, tá? Então, tem que atentar para isso. Mas, mesmo assim, vale a pena fazer essa verificação ali do que tem de e-book. Sim, sim. Vamos ver aqui a pergunta também, na realidade é uma colocação, não é? A pergunta da Sônia Mara Saldanha Bach, bibliotecária aposentada da Federal do Paraná. Ela fala o seguinte: eu pertenço à geração que deu o pontapé inicial nesse trabalho. Iniciamos em 2000 e foi realmente complexo, difícil, uma luta, até mesmo para avançar em direção aos nossos próprios colegas. Mas lutamos e creio que vencemos a batalha. Hoje estou percebendo que nada foi em vão. A nova geração de bibliotecários que atuam hoje dentro da nossa instituição Federal do Paraná está realmente dando continuidade. É a realização fim
daquele fim tão almejado. Então, parabéns aos bibliotecários por esse trabalho. Isso, ela se refere ao ProEdu, que é o Programa de Educação Continuada, que foi iniciado realmente a partir dos estudos do mestrado que a Sônia participou. Ela era aposentada hoje, né, mas trabalhou com a gente. Que ela fez o mestrado na França e começou a formação desse programa junto com a diretora da época, e depois foi passando e realmente foi um legado, porque muitos bibliotecários, até eu agora, né, esse ano estou, né, a gente nunca a gente só está, né, estou coordenadora do programa, mas o programa é um patrimônio do CIB, e muitas pessoas já passaram, e a gente tem uma equipe sensacional de vários bibliotecários representando praticamente todas as bibliotecas. Temos também outras pessoas que não são bibliotecárias e que atuam muito bem nesse programa. Então, realmente, foi uma semente plantada lá atrás que hoje está dando muitos frutos, muitos bons frutos. Sempre, na verdade, já tem dado há muito tempo, né? A gente teve uma gestão muito eficiente também da Paula, que agora já virou professora, não está mais no quadro, mas realmente é um trabalho árduo, né? E é um trabalho a muitas mãos. A gente não faz nada sozinho. Tem até uma frase que eu gosto muito do livro do Scrum, que diz que as pessoas, os indivíduos, eles podem ter grandes realizações. A gente tem muitos bons atletas, muitas pessoas artistas, expressivos, mas o mundo ele é construído por equipe. As grandes coisas, as grandes realizações são feitas por equipe. Então, esse trabalho em equipe, para mim, é primordial. Essa parte, inclusive, eu falo da área de pontos que a gente chama, que não são só de conteúdo, a gente reforçou bastante, mas também de serviços que os bibliotecários prestam. Daqui a pouco eu vou falar uma fala até do Rigoberto Veloso aqui. Elas têm bastante importância no sentido de que a gente possa trabalhar em equipe. A biblioteca é um organismo feito por pessoas que vão fazer um atendimento especial, desde a necessidade de informação, lá com os estudos de usuário, desenvolvimento de coleção, depois o que vai ficar na bibliografia, se vai ter coisa congelada, se vai ter coisa circulante, manutenção de outras fontes. Então a gente falou já em outros seminários da importância do papel do bibliotecário em criar fontes especializadas de informação para todos os públicos, lá da graduação até uma pós-graduação, pós-doutorado, trabalhos específicos de grupos de pesquisa que a gente tem que se esforçar e nada vai ser feito sozinho. Então, acho que nesse sentido é um conjunto, tem que estar todo mundo alinhado do processamento, aquisição, referência, parte de, claro, acima de todos eles, a parte de gestão para que isso aconteça. Eu vou ler aqui a fala do Rigoberto Veloso, ele é da Universidade Federal do Piauí. Então, ele diz o seguinte: realmente há um certo distanciamento docente e biblioteca, e cabe a nós, bibliotecários, fazer esse trabalho. Digo por experiência própria, no atendimento de docentes. Eles, de certa forma, não acreditam muito que poderemos ajudá-los, porque eles são pesquisadores e nos veem apenas como técnicos, que não sabem da expertise nossa em pesquisa. Então, muitos realmente não sabem. Muitos realmente não sabem, mas é aquilo, né? Como que você decide no seu dia a dia, vamos trazer para uma discussão assim mais pragmática, né? Como que a gente compra as coisas? Como é que você... Porque o dinheiro, o que é? Nada mais é do que uma representação de um valor que você está atribuindo a alguma coisa. Então, você compra algo porque você vê uma necessidade. Um carro, uma casa, comida, roupa, qualquer coisa que você pague, você está atribuindo um valor. E aí, a representação simbólica desse valor é o dinheiro. Então, você compra algo que você sabe que vai atender uma necessidade sua. E mesmo que essa necessidade seja, sei lá, discutível, como status ou qualquer outra coisa, ela acaba entrando nesse... Você vê algum tipo de valor e por isso você investe. Nós precisamos mostrar que nós temos esse valor e que nós podemos suprir uma necessidade. Você não sabe que, de novo, tá? É só uma analogia muito rasa para a gente ter essa noção assim, de praticidade. Se a gente não mostra que há um valor, que não desperta, né, o que a gente chama de valor percebido, não faz esse cliente entender ou não demonstra como nós podemos suprir e resolver uma dor dele, ele não vai procurar. Eu nem o culpo, porque você também não compra aquilo que você não conhece, ou não vai atrás daquilo que você acha que você não precisa. Então, acho que é muito relevante
a fala do Veloso, concordo perfeitamente, eles não sabem, mas é porque também, de alguma maneira, nós, e eu me incluo, gente, tá? Eu me incluo, porque também demorei para perceber isso. Nós não mostramos esse valor, não mostramos essa entrega. A gente precisa partir de nós para que desperte isso. Não adianta só a gente dizer, não, mas eu tenho uma formação que me faz ser pesquisador. Ok, qual é o produto, qual é o resultado, qual é o benefício tangível que você vai me entregar? Quando a gente começar a deixar isso muito claro, eles virão às pencas, porque eles precisam, é uma dor do docente, ele precisa de ajuda nesse sentido. Inclusive, ele pode nos direcionar para alguma área, alguma questão específica, e nós temos a expertise de materializar esse desejo, essa necessidade desse docente. Pelo menos nas experiências que eu tenho tido com alguns docentes, tem sido dessa forma. Eu acabei de concluir o doutorado ano passado, e tinha o contato também muito próximo com os docentes ali da instituição onde eu estudava. E ali eu também notava a necessidade deles de auxílio, e não tem problema nenhum, isso não desmerece, não diminui absolutamente ninguém, de forma alguma. Então, às vezes são alguns modelos mentais que ambas as partes têm, de que se eu pedir ajuda eu vou estar me diminuindo, ou se eu fizer alguma... Não existe isso, a gente tem que pensar no objetivo final, que é o resultado. Então, qual é o resultado? O valor desse resultado para o docente e, no fim das contas, gente, no fim do fim, quem é que vai ser o maior beneficiado? São os estudantes, o docente também serve ao estudante. Então, nós estando do lado, ajudando, colaborando, fazendo um trabalho em equipe com o docente, o maior beneficiado é o estudante. É esse o nosso alvo principal. Então, acho que sim, Veloso, está perfeita a sua colocação, e aí a gente chama a responsabilidade para nós e vamos em frente. Tem bastante mato para capinar nisso aí. Obrigado, Janete. Então, acho que é uma dúvida aqui que a gente, quando vê essa parte de apoio, permeia muitas outras questões. Até aqui tem uma colocação da própria Alexandra, ela é da Multivix, uma biblioteca universitária de Vitória, no Espírito Santo. Ela fala o seguinte: eu já faço esse trabalho de atualização de PPCs, que a gente mencionou antes, junto aos coordenadores, professores. Fazemos divulgação, mas é muito assustador as dúvidas que eles têm. É assustador em que sentido? Assim, talvez a mesma percepção que eu tive, que os alunos não conseguiam entrar, acessar o conteúdo da CAPES, por exemplo. E para nós, de novo, é aquela coisa da comunicação. Exatamente. Então, às vezes, a gente acha que o óbvio está claro, mas não é. O óbvio não está, o óbvio depende do aspecto, do ponto de vista. Então, a gente precisa falar mais. E esse exercício eu fiz muito na escrita científica, porque você precisa escrever o que na sua cabeça e que na figura você acha que está claro, mas não. Você tem que descrever em palavras aquilo que você quer comunicar. Não pode deixar o outro inferir que é A ou B. Você tem que dizer o que é. E é exatamente essa relação quando você vai trabalhar com essas questões. Às vezes a gente tem que... eu não vou falar disso, é tão básico. Não é básico. É um pilar e é o alicerce, e dali você cresce, porque a gente não sabe o nível de conhecimento das pessoas. E, infelizmente, a gente tem um modelo mental de que eu não posso perguntar, eu vou fazer uma pergunta boba, ou imagina eu mostrar que eu não sei isso, A gente tem esse modelo mental como um todo, e aí não vou entrar muito nesse aspecto mais psicológico, mas a gente precisa quebrar isso. A gente não pode ter medo de perguntar e a quem escuta uma pergunta não pode achar, nossa, como é que ela não sabe isso? Então, assim, você precisa partir do ponto, ninguém nasce sabendo, nada. A gente aprende desde comer, falar, andar, e na profissão é assim também. Você se forma, daí você vai estudando, aí você vai aprendendo com um colega, e aí, às vezes, uma coisa que aquela pessoa já avançou. Então, a gente precisa não ter medo de perguntar, não ter medo de não achar que uma pergunta merece o conhecimento de alguém, que aquele docente que às vezes não sabe uma coisa que para nós é tão básica, sabe muitas outras coisas que nós não sabemos, e a gente precisa trocar, a gente precisa compartilhar.
ninguém transfere conhecimento, a gente compartilha o conhecimento. Então, realmente, e assim, que bom que você, Alexandra, ouviu essas perguntas, porque alguém teve coragem de fazer. Que bom que mais docentes tenham coragem de fazer isso e que a gente consiga responder com carinho, com inclusão, com essa aproximação e também aprender muito com eles. Eu aprendo todos os dias com os docentes que fazem o trabalho. E aí, tem ainda contato com os docentes da onde eu estudei, então a gente é uma troca diária. Não tem como não ser assim. Obrigado, Janete. Só para complementar aqui o que a própria Alexandra comentou, partimos do princípio que os usuários são nativos digitais, mas como vamos comunicar, quando vamos comunicar, vemos que eles focam em outras coisas e que temos sim que mostrar no nosso trabalho de pesquisador. Eles são nativos digitais, muitas vezes como consumidores, né, de informação, de redes sociais, mas assim, você coloca para trabalhar com um sistema um pouco mais complexo, ou principalmente dentro da área científica, que não é só fazer a pesquisa, você precisa entender um pouquinho de método, entender um pouco das questões ali preliminares de objeto de pesquisa, de tema, e aí tem que partir de um ponto metodológico para executar uma busca, por exemplo, já trava. Então, o nativo digital, ele nasce, ele sabe ele tem essa facilidade de operacionalizar o celular, etc. Mas na hora que ele senta no computador e vê uma interface que é um pouco mais complexa, que demanda um pouco mais de entendimento, que tem um pouco de esforço a mais, a gente vê que já tem essa dificuldade. Mas como mostrar essa questão do nosso trabalho como pesquisador é justamente por meio dos resultados. Então, você tem lá uma necessidade, vou falar de um exemplo meu, me perdoem, acabo ficando um pouco limitada, mas é o que eu tenho. No atendimento, por exemplo, de um levantamento bibliográfico, quando eu recebo um estudante e ele tem uma ideia do que ele precisa, mas ele não sabe como operacionalizar isso. Então, a hora que ele recebe o resultado e que ele vê valor, ou seja, nossa, isso aqui é adequado, é aderente ao meu trabalho, ali ele vê que vale a pena passar por esse processo de familiarização, apropriação do conhecimento, de operacionalizar essas interfaces, que nada mais são do que interfaces de sistema de busca e recuperação de informação. E isso a gente sabe como funciona. Então, essa questão tem que meio que puxar, né, essa tendência à fluência digital desses usuários, desses estudantes, mais para esse lado de protagonistas do que só consumidores. Eles têm que desenvolver e eles têm que produzir um resultado, uma pesquisa e um resultado de informação que vai beneficiá-los no seu trabalho no dia a dia, na sua pesquisa, enfim. Porque consumir meme é fácil, né? Abrir uma rede social e olhar. Então, é essa distinção que às vezes a gente tem que demonstrar. E a gente tem visto, eu tenho visto agora que foi tudo, né? De repente o mundo virou dentro da internet, está todo mundo online, todo mundo home office, tudo muito mais do que já era antes. Eu até brinco que a transformação digital, ela já está passando. Quem não tinha embarcado ainda foi empurrado para dentro do vagão. Porque agora não tem muita opção, até que tudo meio que se normalize, mas a gente sabe que o mundo não vai ficar bem muito como era antes. Cada vez mais essa intensidade da questão digital. Então, precisamos então ter equalizar, né, essa capacidade deles de ter essa fluência, mas para aquilo que vai fazer uma diferença realmente importante e relevante no trabalho deles. Muito bem, Janete. Aproveitando aqui que eu estava acessando a tela aqui interna, só para pedir desculpas até a Aline Medeiros, eu estava copiando os dados dela para fazer a fala dela, inclusive eu aproveito agora essa oportunidade. A Aline, ela é da Uniavan, de Camboriú, Santa Catarina, e ela comenta que nós desenvolvemos um trabalho em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante, que é agora uma situação nova do instrumento do MEC, e que foi uma conquista que integrou o corpo docente junto à biblioteca. Como que é o nome que você falou?
Uniavan. Uniavan. Isso. Eu acho que essas iniciativas são muito importantes e elas podem servir até como modelo, né, para outras instituições, para que a gente pense até mesmo como construir e institucionalizar mais essas parcerias. Às vezes a gente tem essas parcerias muito de pessoa para pessoa, né? A2A, de human to human. Né? Você tem uma integração, alguém que tem mais, uma busca mais isso e essa relação com o docente, né, especificamente disso, mas como fazer isso de uma maneira mais institucionalizada. Parabéns por essa atuação aí da Aline e realmente acho que teríamos que modelar ou pelo menos começar uma discussão sobre isso, como a gente pode fazer essa institucionalização dentro das nossas instituições e deixar isso mais formalizado entre bibliotecas e docentes, entre bibliotecários e docentes, de uma maneira que isso se torne perene, né? Que isso se torne prática, não apenas iniciativas soltas, pontas soltas, que a gente conseguisse fazer isso, é algo que dá para a gente começar a pensar e acho que me deu uma boa ideia aqui para a nossa própria instituição, Aline. Gostei de ouvir isso. Bacana. Essa ideia que tem vários colegas aqui que estão complementando também, até o caso aqui da Roberta Caetano. Ela é da Unicatedral, centro universitário que fica em Barra do Garças, Mato Grosso. Muitos podem até não saber, mas a partir do momento que você os chama para perto e mostra o trabalho que você faz, eles confiarão em você. Eu faço esse trabalho há 3 anos como bibliotecário em uma instituição privada. E os professores, quando a gente consegue trazer eles para perto, são muito gratos. Perfeito, perfeito. É aquilo que eu tinha falado, né? Valor percebido. A gente tem que mostrar esse valor, eles têm que perceber esse valor e vão perceber a partir das nossas ações. Parabéns, Roberto. Muito legal. E a Maria da Graça Almeida, ela pergunta, está desenvolvendo algum programa de competência em informação em colaboração com os docentes? Ela é da Federal da Bahia. Não, Maria da Graça, mas acabei de ter essa ideia com a proposta da Aline ali, com o que a Aline falou. Não aqui tenha, de novo, né? Pode ser que tenha alguma coisa que eu não conheço, mas, em princípio, a gente não tem nada institucionalizado, assim, com os docentes. Eu atuo um pouco mais, atuo em alguns projetos, assim, com a reitoria de pós-graduação, mas envolve, né, alguns docentes, mas que eu saiba de maneira institucionalizada, se tiver algum colega da universidade aí assistindo e quiser me corrigir, quiser me atualizar, fique à vontade, tá? Realmente que eu saiba, assim, não pelo menos dentro do CIB. O programa de educação continuada, na verdade, a gente atende também aos treinamentos, às capacitações solicitadas pelos docentes. Né? O próprio programa, ele é um instrumento para servir aos docentes dentro da universidade como um todo, não está ligado a uma unidade específica, não é um programa das sociais aplicadas, da ciência e tecnologia, é um programa corporativo, né, institucional ali do CIB, promovido pelo CIB, para atender a parte de capacitação. Mas a gente atua bastante sob demanda, a gente não tem algo assim formalizado dessa maneira que a Graça colocou, tá? Então, mas é algo muito importante a gente pensar, sim, de tirar sair um pouco dessa parte mais individual, né, que eu sei que alguns profissionais atuam, não sou só eu, tem outros profissionais que atuam, mas deixar isso mais institucionalizado, assim como o próprio programa de educação continuada, o ProEduc, foi institucionalizado. Eles já existiam treinamentos antes, isoladamente. Isso não nasceu com o ProEduc. O ProEduc veio para institucionalizar isso perante o próprio CIB, perante os docentes e perante a própria comunidade, na medida que a gente também oferece cursos de extensão. Então, a gente também atende a comunidade externa com cursos de extensão. Agora Sim. A gente suspendeu, né, mas já fizemos cursos de extensão pelo ProEduc, então acabamos tendo essa capilaridade, né, essa abertura. Mais especificamente ali, teríamos que modelar. Depois eu quero conhecer um pouco mais desse projeto que a Aline mencionou, e aí, quem sabe, isso pode ser um benchmarking para nós também. Muito bem, eu acho que é uma proposta até interessante, a Graça está agradecendo aqui o retorno.
Vou complementar também o que a Roberta Caetano tinha comentado antes, da questão de discentes e docentes, que têm muitas dúvidas sobre o processo informacional, e que as ferramentas às vezes são muito soltas, e que é o papel do bibliotecário juntar e deixar mais confortável tudo, né, no sentido de se tirar as dúvidas que a gente tenha. E eu vou também falar agora a pergunta aqui sobre também educação continuada, nesse sentido de também apoio ao docente, creio que seja esse o conceito. A Laís Martins, ela é da Escola Americana de Campinas, é uma escola de nível secundário, K12, como a gente chama, particular. Alguma sugestão de instituição ou grupos na internet que ofereçam educação continuada na área de pesquisa? Na área de pesquisa, grupos na internet, talvez ali, bom, eu participo de alguns grupos, mas assim, grupos de pesquisadores, né? O pessoal que está produzindo, mais os grupos dos mestrandos, doutorandos, e às vezes tem ali algum material, alguma dica, alguma coisa bacana que a gente já consegue acessar. Mas Sim. eu conheço, assim... Acho que eu também lembro assim, dessa questão assim, de grupos de pesquisa, talvez tenha até a ver com a ideia de fazer pesquisas ou grupos de apoio, como tem o Grupo Bibliotecários do Brasil. A gente discute muitas questões ali. Eu acho que seria talvez nesse sentido, mas assim, são muito dispersos quando a gente pensa mesmo, Laís. Então, até respondendo a outra pergunta, às vezes elas não são tão específicos assim. A Paula Araújo, por exemplo, está comentando, tem a Class Cursos, mas daí ela é uma organização mesmo, né, uma instituição que oferece cursos na área de informação e pesquisa. Então, hoje já existem algumas assim que já estão promovendo e dando assim um embasamento mais nessa área de pesquisa, recuperação da informação. Tem tutoriais na internet, eu gosto de falar nisso, o nosso papel dos bibliotecários do Brasil inteiro, São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, Norte, Nordeste, todos fazendo muitos tutoriais na internet, então abertos, até mesmo que não seja um grupo assim específico, mas a gente tem produzido muito conteúdo, interessante sempre acompanhar esses materiais, assim, a USP, eu sei que ela é bem de vanguarda nesse sentido e promove esses conteúdos. Certo, isso mesmo. Isso mesmo. Eu iniciei esse ano um projeto pessoal, né, que é o Maratona da Pesquisa, e a minha intenção é justamente, como eu vivi na pele o lado do estudante, compartilhar e trazer algumas soluções, algumas metodologias e ferramentas que me ajudaram no meu processo, algo bem, de novo, né, não é uma generalização, foi uma situação específica, algumas coisas que me auxiliaram, então estou procurando, já lancei esse canal, disponível, o conteúdo tem alguns vídeos, a gente está subindo já a primeira aula, e justamente para tentar direcionar um pouco essa ajuda, o que a Roberta falou sobre essas pontas soltas. Então, existe muita coisa, mas é muito solto. É tudo uma coisa aqui, outra coisa lá. Como que isso é sistematizado dentro da pesquisa, mas aí eu estou falando da pesquisa da pós-graduação ali, a hora que o estudante, desde o momento que ele precisa elaborar o seu objeto, até ele entregar o seu trabalho final, de qualquer nível. TCC, mestrado, doutorado, MBA, enfim. Então, essa cadência, essa sequência, essa forma que vem depois, um passo depois do outro, isso, às vezes, o estudante não tem essa noção quando ele ingressa num programa de pós-graduação. É meio que uma estrada com neblina, você consegue enxergar 1 metro, 2 na frente. Não consegue, por mais que você tenha no mapa qual é a estrada que você vai seguir, não consegue enxergar ela no início. É passando, é vivendo o dia a dia, é caminhando aos poucos, até porque tem muitas curvas, muitas nuances, às vezes chove, tem uma série de variáveis no meio do caminho, num processo longo aí de pesquisa de 1 ano e meio, 2, 4 anos. Então, esse projeto, eu estou lá dando a minha cara a tapa, né, para mostrar como é que a gente consegue, então, melhorar um pouco essa experiência do estudante. Que a vida dele não para. Ele entrou na pós-graduação, ele continua trabalhando, alguns têm filhos, outros estão demitidos, outros conseguem emprego, outros engravidam, outros separam, outros casam, enfim, a vida continua. Como é que você lida nisso tudo? Então, a minha abordagem é mais essa sobrevivência na pesquisa, né? Por isso, maratona, é um percurso longo, não tem como encurtar, você tem que fazer. Então,
pode ser uma fonte aí que, em conjunto com outras, auxilie um pouco esse entendimento do ponto de vista da sequência ali, como a Roberta colocou. Mas a gente pode criar. Por que a gente não cria, então, um grupo e começa a fazer uma troca de experiências? Podemos usar aí uma rede social que não adianta, todo mundo lá, vocês estão lá também. A gente cria um grupo e a gente começa a conversar, tira todas aquelas questões ali que às vezes mais atrapalham do que ajudam, e a gente começa a olhar assim, bibliotecários que têm esse enfoque, essa abordagem para a pesquisa e atuando principalmente na área como apoio à área educacional. Fica a dica, podemos fazer isso. Vou aproveitar também o gancho agora. A Ana Gribler, ela é bibliotecária da Federal do Rio Grande do Sul aqui, e ela está comentando o seguinte: na URGS existe o projeto Super 8, com 8, na realidade Super 8 é por causa dos conceitos, até a Ana pode me ajudar a explicar. Mas são atividades voltadas a docentes e discentes, alguns são para pós-graduação, como pesquisador, são para pós, como pesquisador e ética, por exemplo. Então, até coloquei no chat para vocês ali, essa aqui é a página dele. Legal. E esses calendários com os módulos aqui, existe uma série de módulos desse curso, e a ideia é que hoje esse curso, até a Ana pode confirmar, mas eles são abertos à comunidade. Então a gente pode se inscrever para fazer os cursos, então uma série de informações sobre como pesquisa com e-books, pesquisa de Scopus, PubMed, no portal, introdução à pesquisa em bases, o uso das bibliotecas e do Sabe Mais, que é inclusive a ferramenta de busca integrada da EBSCO, EBSCO Discovery Service, então ele vai explicar aqui nesses cursos. Então a ideia é ter domínio das técnicas de pesquisa e uso da informação. E ela fica aberta, são 16 módulos hoje, então 8 porque são 8 competências, isso que estava me lembrando. A ideia do 8 é porque são 8 competências que são trabalhadas. E é aberto a todos, e agora estão acontecendo atividades online via MConf. Até a Ana Gribler também está me dando essa informação aqui para vocês. Então, a ideia aqui é falar dos conteúdos que estão distribuídos em diferentes tópicos, e tem a agenda, então ele fica sendo utilizado, pode ser utilizado para aproveitamento de créditos para os alunos da universidade, e também pode ser utilizado de forma pública também. Então, Super 8. Muito, muito bacana. Aproveitamento de crédito é muito interessante. Eu tenho batido nessa tecla, a gente precisa trabalhar com formações, capacitações que entreguem também esse benefício de crédito, porque é um tempo que ele está dedicando, é um esforço que esse estudante está fazendo, então ter uma validade de crédito que também o auxilie, de novo a gente começa a reforçar o que eu falo sobre valor percebido. Isso traz realmente, não que ele vá fazer por causa do crédito, a gente sabe que não é isso, mas é uma contrapartida, é um incentivo, algo muito bacana. Então, na nossa instituição, a gente só consegue fazer isso por meio de cursos de extensão, um mínimo de carga horária e tudo mais. Então, agora a gente ficou um pouco limitado com essa situação, mas a gente já tem no radar para o segundo semestre um super curso que vai trazer muitas competências também integradas, e isso vai ajudá-los também na aquisição de crédito. Eu já anotei aqui esse Super 8 da Universidade do Rio Grande do Sul, muito bacana, acho que realmente... Então, você vê, isso aí, por exemplo, alguém falou ali do canal, né? Cadê isso divulgado naqueles grupos lá dos e-mails do SNBU? Do CPBU, quer dizer, da Comissão dos Bibliotecários Universitários. A gente precisa ter essas coisas, entendeu? Divulgadas e compartilhadas, e saber que tem. E é o que eu falo, trocas, né? A gente pode... eu trabalhei na minha tese com reuso de dados científicos. É impressionante, sensacional as possibilidades científicas que se abrem com o reuso de dados. Eu acredito no reuso, a gente não precisa reinventar a roda toda hora e gastar um esforço enorme para fazer algo que alguém já fez, já testou, já aprovou, já rodou, que está tendo um resultado sensacional. Então, aí, ó, a Universidade do Rio Grande do Sul pode colocar isso como modelo, publica isso como um modelo da estruturação, da concepção, de como isso é feito, e distribui isso para as outras universidades. A gente pode
adotar esse modelo também dentro das nossas instituições. Às vezes, fazer um super S8 para todas as universidades do Brasil juntas é mais inviável, tem mais restrições, mais dificuldades. Mas, às vezes, a gente pode ter um ponto de partida, a gente pode... Não é copiar e colar, é um framework, é uma estrutura que a gente pode usar para utilizar isso sem ter que voltar desde o início. Isso acelera, isso traz mais resultado. Alguém já pensou na concepção, às vezes a gente faz pequenos ajustes, adaptações, e a gente consegue implementar. Então, eu sou muito adepta desse reuso de tudo, de colaboração, de reuso de recursos naturais, de tudo. A gente precisa pensar em racionalizar o tempo que a gente tem, que é muito escasso, com tantas demandas, né? Então, eu fico aqui, Ana Griller, escreve aí um artigo, e se não der para publicar numa revista, porque demora bilhões de meses para sair a publicação, bota no vídeo, bota no e-mail, distribui para os CIBs das outras universidades, que a gente tenha acesso, e a gente pode ter isso tudo bem. Nós publicamos já várias coisas sobre o ProEduc, sobre a forma que a gente institucionalizou, publicamos artigos sobre como a gente criou o nosso repositório de dados científicos, né? Fomos a primeira universidade do Brasil, em 2017, a lançar um repositório de dados científicos registrado lá no R3 Data. Mas, às vezes, essas comunicações também eu sei que ficam um pouco soltas, né? Um viu, outro não viu. Então, eu acho que esse canal aí das bibliotecas universitárias é bem interessante para disseminar esse tipo de conteúdo que é bem válido para as nossas instituições. Essa ideia, acho que aqui eu sou da URGS, o filho da URGS, falo também pela experiência, estou acompanhando o trabalho aqui das gurias, a Ana Gribler, a Letícia, que está fazendo essa coordenação também, a Vanessa, que é uma das coordenadoras também do projeto. Até a Ana Gribler, ela comenta que foi apresentado o SMBU, mas claro que é uma boa sugestão sempre divulgar mais. Então, acho que é um momento legal, assim, da gente estar falando em competências e em ponderar o professor e o aluno, essa é a ideia da ponte, eu acho, e mostrar que esses tipos de atitudes e ferramentas, vocês viram ali, é uma organização, demanda trabalho, é uma equipe grande, eu sei que vocês têm hoje na URGS lá, assim, acompanham as gurias, é um trabalho muito assim, longo no sentido assim, de planejar, executar, tem as atividades presenciais agora à distância pelo MConf, então vocês viram que a MConf está disponibilizada hoje pela RNP para instituições que querem usar uma plataforma gratuita. Então, existem lá os critérios, eles disponibilizam a forma também de usar uma plataforma da Rede Nacional de Pesquisa para oferecer treinamentos online. Ela, inclusive, agora se modernizou faz umas 2 semanas, bem interessante, é uma possibilidade também sempre de a gente estar presente e gerar essas pontes, agora virtuais, mais do que presenciais. Eu vou abrir a fala aqui, que foi solicitada também pelo Renan, ele está aqui acompanhando a gente, ele é o gerente de contas da EBSCO, aqui na região sul do Brasil, para que ele possa fazer, inclusive, agora, então, o fechamento. A gente já está com um tempinho já bastante estendido, mas vamos, então, fechar, Renan. Ok? Ok. Ok. Bom dia a todos. Bom dia, Renan. Muito obrigado pela sua fala. Foi uma fala muito construtiva, principalmente pela abordagem ampla, né? A gente viu que teve uma fala querendo atender realmente todos os públicos, o Brasil como um todo, como você disse, são realidades distintas a cada biblioteca, e com isso eu já queria te emendar uma primeira pergunta. A gente viu que teve aqui a Câmara Municipal, teve a Escola Americana do Rio de Janeiro, teve federal, teve privada. Então, eu queria saber também uma fala sua para a biblioteca corporativa ou biblioteca militar, você que foi do Grupo Boticário durante um tempo, como era o trabalho de um bibliotecário dentro do Grupo Boticário. E, em seguida, perdão, eu queria comentar assim, a Aline, que é da Avantes, da Uniavan, ali em Balneário Camboriú, que também é minha cliente. Depois eu vou ter essa troca com ela para poder fazer esse benchmark com o maior número possível de instituições, porque é muito interessante aproximar o corpo docente da biblioteca. E queria saber de você uma segunda estratégia de como trazer o docente para a biblioteca, né? Você comentou que muitas vezes o usuário, seja aluno ou professor, ele não consegue nem
saber como... É sempre a primeira pergunta, até comigo. Como é que eu acesso de casa o portal da CAPES? Como é que eu acesso de casa a EBS? Então, eu tenho visto essas estratégias de aproveitamento de crédito, o Mendeley e o EndNote também, quem dá esses cursos atrai muito docentes. Queria saber se vocês aí na Federal, você tem alguma estratégia para trazer cada vez mais o docente para o seu lado. Então, são essas duas perguntinhas, como trazer o docente para o lado de vocês e como foi sua experiência no Boticário. Muito obrigado, um grande abraço, fique bem aí vocês todos. Legal. Obrigada, Renan. Duas perguntinhas, né? Simples. Bom, a primeira, então, eu vou te responder, foi realmente uma grande satisfação. O Grupo Boticário foi o meu primeiro emprego como bibliotecária. Foi no ano praticamente que eu me formei em março, em junho eu ingressei no grupo, trabalhei lá por 9 anos, já existia uma biblioteca, mas a gente fez um trabalho ali muito voltado às áreas de negócio. Então, de novo, né, fazer o seu valor percebido. A gente tinha a gestão de praticamente mais de 100 revistas, assinatura física de mais de 100 revistas internacionais de vários segmentos dentro da área da indústria cosmética, desde a parte de legislação, moda, enfim, era um sonho, né, gente? Mas não dava para ficar lendo as revistas, não. A gente só fazia gestão mesmo desse conteúdo, dessas assinaturas. Então, você tem que... É um trabalho que você precisa realmente ser multidisciplinar, porque você trabalha desde a parte de gestão da equipe, a parte de interface, mais ou menos como um business partner do RH, você trabalha dessa maneira na parte da informação para os setores. Então, lá eu tive a oportunidade de implementar e desenvolver, e eu não modéstia à parte mesmo, mas foi um trabalho árduo que eu levantei, que foi a memória do grupo. Eu tirei aquela memória do zero, era eu que ia lá naqueles galpões cheios de coisas antigas e fazia a curadoria daquilo, e fizemos um processo de digitalização de mais de 30 mil imagens. Então, aí você tem que saber também essas questões técnicas de digitalização, de otimização, melhor forma de disseminar esse conteúdo. Então, estruturei, depois vieram outras pessoas que deram continuidade ao trabalho. Eu acho que isso é importante, o trabalho que não para, que não morre, é um trabalho que tem o seu valor. Você não é o trabalho, você está no trabalho, então, o importante é que a qualidade do que você faz também é medida quando você deixa aquele trabalho, quer dizer que os fundamentos, as bases foram bem alicerçadas. Então, essa interface de você ter que, aqui a gente tem que trazer o docente, na área privada você tem que trazer o gerente, você tem que ter essa proximidade, essa flexibilidade, entender a necessidade desse funcionário, como é que esse colaborador pode crescer, desenvolver dentro da empresa e como a biblioteca pode ajudá-lo. O Boticário é uma empresa realmente diferenciada, eles criaram a universidade corporativa, então a biblioteca estava dentro da universidade corporativa e era responsável também por apoio e gestão da parte dos treinamentos e capacitações dos colaboradores. Isso acontecia dentro do espaço ali da universidade corporativa, onde a biblioteca fazia parte. Mas não se restringe à informação registrada em livros, artigos e digital. Nós tínhamos um trabalho também muito importante com as embalagens de produtos, aí aquilo que não é memória, né? Então, a memória é um acervo histórico, museológico, tridimensional, de várias peças, mas a parte de embalagens, os produtos que são armazenados, desde os produtos que vêm dos fornecedores, os tipos de rosca, os tipos de tampa, os tipos de frascos, como eles são localizados, tudo tinha um sistema. Então também fiz o trabalho de catalogação e indexação de tudo isso, e não tem manual para essas coisas, você tem que meio que adaptar algumas táticas da museologia, da arquivologia, para que você consiga atender. Então, tem que ser muito dinâmico, muito flexível e estar em constante aprendizado também dentro da área de negócio. Você precisa estar ligado à área de negócio, então, aí as bibliotecas que são corporativas e militares, qual é a necessidade e como que roda esse negócio no dia a dia, você precisa estar inserido nisso. Assim, resumidamente é isso, mas foi uma experiência muito importante. Eu sempre tive muito apoio da instituição para o meu desenvolvimento. Foi lá que eu comecei a fazer o mestrado.
né? O nosso diretor na época tinha a visão, então me deu bastante apoio para realizar o mestrado, enquanto eu estava ali, fiz o mestrado na área de memória organizacional, que era o projeto que eu já tinha iniciado. Então, foi uma experiência muito rica, muito válida, mas todo ciclo termina e um novo ciclo começou depois, e eu também sou muito feliz com ele. Então, sempre fui muito feliz e realizada pelas empresas, né? Não foi só a Boticário, eu passei por outras empresas como consultora, onde eu passei. E com relação aos docentes, como trazer realmente uma segunda estratégia meio que assim, bater na sala dele e buscar. Essa é que talvez não seja o mais efetivo, mas é o que a gente consegue agora. Acho que uma institucionalização de um projeto me acendeu um alerta aqui muito importante. Acho que isso tem que ser desenvolvido, estudado, modelado ainda, tá? Mas hoje a gente, sim, trabalha quando a gente faz as capacitações atendendo a uma necessidade de uma disciplina, seja ela a metodologia da pesquisa, dentro do curso de gestão da informação, a gente atende também alguma disciplina como uso e fontes de informação. Tem uma interface, às vezes, não só nessas capacitações dentro de sala de aula, mas colaborando com as semanas de integração, as semanas as semanas de boas-vindas aos calouros, ou aos cursos, né, aos programas, as ações que esses cursos fazem estão focados e desenvolvidos pelos professores, obviamente, como uma semana de capacitação em recursos para melhorar a sua pesquisa. Então, a gente está lá trabalhando com os softwares, não só os softwares de gerenciamento bibliográfico, como o Mentor e o EndNote, que realmente eles são muito, eu já vi até pelo nosso Facebook a repercussão que teve, são softwares importantes, até porque eles são gratuitos, mas também os softwares que fazem análise qualitativa. Eu, por exemplo, me especializei no NVivo, faço a capacitação do NVivo, mas tem outras pessoas lá que trabalham com outros softwares, até, por exemplo, o Moodle. Então, tem gente que vai, gestão de conteúdo, gestão da informação, ajuda, auxilia, faz as capacitações também dentro dessas semanas. Então, acho que a gente estar integrado na programação dos programas, né, nas ações que os programas de pós-graduação ou de graduação fazem, os cursos de graduação e os programas de pós-graduação, estarmos inseridos e disponíveis e atuando nessas agendas que os professores estabelecem. Isso também é muito rico. Eles sempre se sentem bastante gratos, eles nos procuram novamente. Você faz uma vez, você já tem uma agenda recorrente no ano. Então, atuar dessa maneira, acho que é bem relevante ter essa sensibilidade. A gente não tem que só colocar o docente dentro da agenda da biblioteca. A biblioteca tem que também estar dentro da agenda do docente, na maneira e no momento que ele precisa. Eu já fui dar aula à noite, eu não trabalho à noite. Eu já fiz aula no sábado de manhã, porque a especialização só tinha aula presencial sábado de manhã. Então, você negocia, você altera, você flexibiliza para atender a necessidade desse docente. Não fica assim, meu horário é X, Y e fora disso eu não estou aqui. Não. Dentro das possibilidades, se você se planejar, você consegue remanejar e atender realmente, de novo, se a gente tiver um foco, um olhar que eu preciso resolver um problema, o problema é a dor do meu professor, do meu docente, do meu estudante, você vai realmente ser muito relevante, vai ser requisitado, vai ter valor percebido, vai se fazer necessário, e aí, meu querido e minha querida que me ouve, não vai ter lei que vai ser acima disso, entende? Porque hoje tem essa briga, essa força legal, tudo bem, isso é importante, mas, de novo, elas não são excludentes, tá? Não são coisas excludentes, são coisas que se complementam. Vamos olhar acima de uma lei que nos protege, vamos criar o nosso espaço, criar a nossa atuação, criar a nossa oportunidade e ter esse valor percebido e, inclusive, atuar onde a lei não manda, onde a lei não determina. A gente vai ter espaço para isso. Então, é essa fala que eu queria deixar com vocês. E muito obrigada pela paciência de me ouvirem aqui. Fico, de novo, à disposição de contatos futuros. E me acompanhem lá no canal. Tem bastante coisa bacana sendo produzida para colocar lá. Nós aqui te agradecemos, Janete, e deixei aqui também agora a informação aqui sobre a sessão, ela foi gravada, e o link vai ser enviado a todos os inscritos e aos participantes. A gente vai enviar um certificado de participação, também agora sob a tua autorização, a gente pode compartilhar também um resumo ou os próprios slides que tu apresentaste, com os links. Não, com certeza. O pessoal vai gostar muito então de acessar, então os slides também vão ser compartilhados, como a Janete está comentando. Em nome da EBSCO,
e em nome dos mais de 180 participantes que tivemos hoje, simultâneos aqui na sessão, te agradecemos todos aqui. Vou te mandar depois o contato aqui do pessoal da Aline e da Avantes, que ela vai fazer o contato também, se disponibilizou a trabalhar contigo, até nos estava falando lá que vai sim conversar contigo, para vocês darem andamento. Acho que é interessante, vai ser um ganho para o Brasil inteiro, depois a gente poder divulgar esses tipos de ações, quanto mais no teu canal, daqui a pouco se puder falar sobre isso. Tem tudo a ver com pesquisa, quando a gente está falando em desenvolvimento acadêmico, projetos pedagógicos, eles são a nível de graduação e de pós-graduação hoje no Brasil. Então, acho que isso vai ser muito satisfatório, inclusive, para a gente conhecer essas realidades e também poder avançar cada vez mais com essa aproximação com o docente. Eu acho que nas universidades, eu sempre falo isso, a biblioteca ela surgiu antes das universidades. No ano passado, em Bolonha, a primeira universidade do mundo, surgiu ao redor de bibliotecas. Então, eles viram o potencial que existia no trabalho dos bibliotecários, no nosso trabalho, em fomentar a pesquisa, em fomentar o ensino, em fomentar a inovação. Então, a biblioteca foi o cerne, inclusive, das universidades hoje. Nada mais preemente do que a gente manter ainda essa gênese que a gente teve e, principalmente, se fazer mais presente cada vez mais. Então, obrigado, Janete. Te agradecemos pela fala, foi excepcional, vários comentários aqui, vou te compartilhar também depois. Todo o pessoal aqui que fez as perguntas, a gente não pode ler todas aqui ao vivo, mas tu vais receber também, caso depois puder só dar uma olhada e compartilhar também em retorno com os demais. Com certeza, ótimo. Maravilha, muito obrigada, uma grande satisfação, gente, estar com todos e todas. Muito feliz mesmo, obrigada. Muito obrigado, uma excelente manhã aí para todos e um excelente final de semana. Obrigado.